Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Imagine viver sob constante vigilância, onde cada palavra, gesto ou pensamento pode ser interpretado como uma ameaça ao Estado. Imagine que sua cultura, sua fé e até sua língua sejam vistos como perigos a serem apagados. Essa não é uma distopia futurista. É a realidade de milhões de uigures vivendo hoje no noroeste da China. E o que levou um Estado moderno a declarar guerra à identidade de um povo inteiro? Se você ficou curioso, fica comigo até o fim, porque a história que vamos explorar não é apenas sobre o povo uigure. É sobre os caminhos sombrios que governos podem tomar quando se permite que o medo justifique tudo. O livro de Sean R. Roberts é fruto de 3 décadas de pesquisa profunda. Ele mergulha na trajetória de um povo que há séculos habita a região que chamam de Turquestão Oriental, ou como o governo chinês prefere, Xinjiang. São mais de 11 milhões de uigures, um povo de origem turcomana e maioria muçulmana, culturalmente muito mais próximos da Ásia Central do que do restante da China. Mas por que eles se tornaram alvo de um dos maiores sistemas de repressão do século XXI? O autor nos mostra que essa tensão não é nova. Desde a dominação do território pelo Império Qing, passando pela tentativa da República Popular de sinizar a região após 1949, os uigures sempre foram vistos como um obstáculo à homogeneização étnica e cultural promovida por Pequim. A virada mais brutal, no entanto, acontece após os atentados de 11 de setembro. A guerra global ao terror, liderada pelos Estados Unidos, cria um ambiente ideal para a China enquadrar os uigures no mesmo discurso: extremistas, separatistas, terroristas. 3 palavras que passaram a justificar o injustificável. E foi assim que campos de reeducação surgiram, primeiro discretamente, depois à vista de todos. Estima-se que entre 1 e 3 milhões de uigures tenham sido internados em campos onde são obrigados a renegar sua religião, sua cultura e sua língua. Ali, são submetidos a uma engenharia social sistemática. Um tipo de reeducação forçada em que o objetivo final não é corrigir crimes, mas apagar identidades. O autor descreve uma rede de vigilância orwelliana: câmeras, reconhecimento facial, coleta de dados biométricos, aplicativos obrigatórios nos celulares, visitas forçadas de funcionários do Partido Comunista às casas das famílias. Tudo isso cria uma atmosfera de medo em que qualquer desvio pode levar à prisão. E se engana quem pensa que os campos são o único instrumento dessa guerra silenciosa. Milhares de trabalhadores uigures estão sendo enviados a fábricas longe de suas terras, muitas vezes sob coerção. Crianças são separadas das famílias e matriculadas em internatos onde aprendem apenas a cultura Han, a etnia majoritária da China. Cemitérios são destruídos, mesquitas derrubadas, bairros inteiros reurbanizados, e não por acaso, repovoados por imigrantes incentivados pelo governo. Tudo isso ocorre sob o pretexto de combate ao extremismo. Mas o livro nos obriga a perguntar: onde está a linha entre segurança nacional e genocídio cultural? O termo pode parecer forte, mas Roberts argumenta que o que está acontecendo com os uigures se encaixa nas definições modernas de genocídio cultural, a destruição sistemática das bases sociais, culturais e espirituais de um povo. Aqui vale uma pausa para pensar. O que acontece quando um Estado utiliza a lógica do medo para justificar a eliminação simbólica de uma etnia? E por que o mundo, mesmo sabendo, faz tão pouco? A resposta, segundo o autor, passa pela conivência do cenário internacional. A legitimação dada à China ao considerá-la vítima do terrorismo uigure foi, em parte, obra da geopolítica do pós-11 de setembro. E agora, com a pandemia de Covid-19, o autor aponta para outro risco: o apagamento dessa história sob o pretexto da normalização. Em meio ao caos global, os campos se transformam em fábricas, os programas de repressão em políticas de emprego, e a memória do que aconteceu vai sendo soterrada pelo silêncio. O livro The War on the Uyghurs é mais do que uma denúncia. É um alerta. Uma convocação à responsabilidade. Roberts nos convida a olhar para além dos discursos oficiais e enxergar o ser humano por trás das estatísticas. Que essa leitura desperte em você não apenas empatia, mas também consciência crítica. Porque ignorar essa história é permitir que ela se repita, em outro lugar, com outro povo. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. Boa leitura!